Este é mais um dia de trabalho para este grupo de 18 adolescentes numa escola pública em Ponta Grossa. Elas são as meninas do Projeto Menarca, mantido pela CEPAM, uma escola particular de ensino médio. Gabriela, Yasmin, Mariana e as outras meninas são coordenadas pelo professor Nelson Canabarro, criador do projeto. A ideia é simples: levar informação a um grupo de adolescentes com menos acesso a informações sobre a saúde e sexualidade da mulher. O Projeto Menarca é, na verdade, realizado todo ele pelas próprias adolescentes, todas voluntárias com idade entre 11 e 17 anos. O segredo do sucesso está na sua simplicidade. Numa sala de aula como esta, elas discutem sem preconceito problemas comuns a meninas da mesma idade. Um assunto que não seria tratado com a mesma informalidade com um adulto, com outro adolescente da mesma idade, fica bem mais fácil. Mas ela fez uma vez e pegou. O projeto nasceu em 2002 e de lá para cá atendeu perto de 10 mil adolescentes. Ele é desenvolvido em escolas e instituições de Ponta Grossa e cidades vizinhas. Em 2003, o Projeto Menarca foi reconhecido pela Unesco como o melhor projeto da região sul do Brasil na área de prevenção à AIDS, DSTs e gravidez na adolescência. Em 2004, recebeu o prêmio Jovem Semeador. Então, como já foi possível perceber, este é o Saiba Mais especial, produzido hoje aqui em Ponta Grossa, e o tema é o Projeto Menarca. Comigo aqui as meninas do projeto e o coordenador dele, o Nelson Canabarro. Nelson, primeiro, obrigado por receber a gente. Conta pra gente como é que foi a concepção do projeto, como é que ele nasceu? Bem, o projeto ele nasceu de dois fatores que se somaram. Um foi uma necessidade que nós tínhamos dentro da escola, que a cada ano aí a gente tinha uma menina ou duas meninas grávidas, que aqui na cidade, tanto Curitiba também é uma realidade. Nessa faixa aí de 11 até 16 anos. A cada 4 crianças que nascem, a mãe é adolescente. Aqui em Ponta Grossa é 25%, em Curitiba é 23%, ou seja, é um número muito grande de mães adolescentes. E a gente tinha uma necessidade interna de orientar as meninas para tentar diminuir essa incidência, né, na nossa escola e também tentar, aí, de repente, progredir para frente. A segunda situação foi que nesse ano de 2002, quando nasceu o projeto, nós tivemos aqui dentro do colégio a Feira da Cultura, que é um evento interno aqui, e um grupo de meninas, de estudantes da 7ª série, apresentou um projeto sobre o câncer do colo de útero, que era de excelente qualidade, assim, muito bom mesmo. Então, nesse momento... um projeto já mais preocupado com o conteúdo científico. Isso, exatamente. Então, elas vieram falar sobre todos os fatores científicos envolvendo a questão do colo de útero, né, do câncer do colo de útero. Então, somando a necessidade que nós tínhamos com esse trabalho que foi apresentado assim, com muita maestria pelas meninas, que hoje já não fazem mais parte do projeto. Essas não. Eu concebi a ideia de ter um projeto mais ampliado, de falar sobre a saúde da mulher, tanto que é Projeto Menarca de Promoção à Saúde da Menina, o nome completo dele, né? E então surgiu dessa forma. A princípio a ideia era trabalhar intramuros, e nós não tínhamos pensado no início em colocar os adolescentes para fazer o trabalho, e sim um trabalho envolvendo o corpo de professores com os estudantes do colégio. A ideia de colocar as adolescentes conversando, porque eu estava um dia pensando, né, o projeto já estava quase pronto, né, e eu pensando assim, como que a gente pode fazer esse projeto ser diferente? Porque o Paraná é um dos estados que tem maior número de projetos de prevenção à gravidez e à AIDS no Brasil. É destaque nacional o Paraná. Só que todos eles têm o mesmo formato, que é o médico, é o professor, o psicólogo, vai lá, é um profissional, né, que vai trabalhar essas questões dentro de uma sala de aula, na igreja, em algum lugar. E eu pensando, para a gente não ter mais um projeto de prevenção, o que faria ele ser diferente? E eu estava lendo um diferencial mesmo. Exato. Eu estava lendo a prova de língua portuguesa do Enem, que tinha uma tirinha, um desenho lá, né, do Enfio, com a Graúna, que é uma personagem do Enfio. E ela estava sentada num toquinho assim, e o Bode, que é outra personagem do Enfio, falando para ela assim, ó, desista de voar, porque suas asas são muito pequenas, o teu corpo é muito grande, você nasceu para ficar no chão. Então, se você tem sonho de voar, esqueça. E o Bode saiu, daí a Graúna abriu assim, umas asas gigantes, 2 metros de comprimento, assim, e falou assim, a juventude é cheia de surpresas. Né? E quando eu li essa tirinha, que eu tive a ideia de pôr os adolescentes para conversar, para falar sobre o projeto. Então eu voltei, busquei aquelas meninas lá da 7ª série, que foi o primeiro grupo, eram 14 meninas, das quais sobreviveram 2 no projeto, não foi... porque a ideia delas era um trabalho escolar. Isso foi em 2002?
2002, em agosto. Aham. Mas a proposta das meninas era um trabalho escolar, então elas não ficaram muito à vontade de pensar em ir para as escolas e assim por diante. Então daí teve um grupo, a irmã da Bianca, que estava atrás, a Camila, ela foi uma que se voluntariou, eu quero entrar nesse projeto. Né? Então ela Mas você já tinha esse formato de formar um grupo com material de apoio? Quando nós chegamos em setembro porque daí evoluiu. Você já tinha o desenho do projeto? Exato. Já eu conversei com o fazer. o nome foi escolhido de uma maneira assim, a gente tinha pensado em programa de prevenção CEPAM, algo assim, envolvendo o nome da escola. Eu estava conversando com um ginecologista para conversar com ele a respeito dos anseios dos adolescentes em relação a esse tema, né? E daí ele falou assim, o nome da primeira menstruação é menarca. Daí eu falei para ele, puxa vida, esse nome é legal, né? Já pensou que é um projeto menarca? Ele falou, pode pegar mesmo. Foi assim que surgiu o nome do menarca, acho que nem vocês sabiam disso, né? Não. Foi dessa forma, uma conversa, tentando encontrar um caminho, daí surgiu o nome do projeto e pegou mesmo. E nem parece CEPAM no nome, né? Que era uma preocupação, né? Associar com o nome da escola. E agora ninguém dissocia da escola. O nome não tem nada a ver com a escola, mas ninguém separa do colégio. Quer dizer, mas o projeto Menarca tem vida própria? Tem vida própria. Na verdade é assim, ele já tem uma identidade criou própria. Criou as asinhas e está voando sozinho. Está voando, exatamente. Desde 2002 para cá, o grupo de voluntários já foi formado por 38 meninas diferentes. 38 já passaram pelo projeto? Já passaram pelo projeto. Algumas ficaram 1 ano, algumas ficaram 6 meses, algumas ficaram 3 anos. E elas têm prazo de validade, não, no projeto? A idade. O que define o prazo de validade delas é quando elas chegam no 3º ano. Que elas vão para completar até 17. Por conta dos estudos que começam a ficar mais intensos, aí tem que se preparar para vestibular ou não? É por isso, mas principalmente porque cria uma distância muito grande. Exatamente. Então a gente pega aí, por exemplo, nós temos a Marina que tem 11 anos, né? A mais nova que você tem é a Marina? É a Melanie, que é a mais nova. Você tem 12 já? Vou fazer 12 em novembro. Então ela tem 11 anos. Então ela tem alguns anseios, assim, que as meninas que estão assistindo lá também têm. Né? A questão do namorado, da menstruação, que já chegou, que vai chegar. Então são coisas assim que para elas ainda, elas estão vivendo a mesma história, em contextos diferentes. Os mesmos interesses. A história do beijo na boca, do primeiro namorado, do ficar. Que para essas aqui que já estão mais... Agora, para você chegar... já estão quase casando, aqui já não é um assunto assim que, nossa, né, é importante. Não surpreende mais. Agora, para você chegar a essa conclusão, como é que foi, que estudo, que caminho você teve que tomar para saber que o adolescente tem esses interesses? Você é um professor de física. Sou professor de física, mas eu trabalho com adolescente. Né? Sim, mas só o trabalho com adolescente fez você entender que as necessidades são essas? Bom... Na verdade é assim, pesquisou... Vamos voltar um pouquinho. Por que as meninas, né? Porque a gente trabalha com meninas e não trabalha com meninos. Né? Primeiro porque a mulher tem um ritual de passagem que o homem não tem, que é a menstruação. A partir do momento que a mulher tem a primeira menstruação, muda o comportamento dela. Então, em relação a si mesma, ela tem uma mudança ali que ela precisa entender o que está acontecendo. É a questão de higiene, uma série de fatores que diferenciam o menino. Então, ela passa por uma aceleração de maturidade a partir do advento da primeira menstruação, o que não ocorre com os meninos. Então o menino ele vai maturando com o tempo. Se pega um piá de 14 anos, conversar com ele sobre esse tema, é a mesma coisa que você não falar com ele. Ele não enxerga além da necessidade. Então ele tem a necessidade da primeira trans, tudo e aí vai já numa questão cultural do ser humano. Exatamente. Né? O homem é preparado mesmo de outra forma. Ele não pensa nas consequências do ato sexual, por exemplo. Ele quer ter a primeira trans, mas não quer nem saber do resto. Aí, então, a gente trabalha com a menina por causa desse fator e também porque é ela que tem o poder de decisão numa relação sexual consentida. Então, é ela que decide com quem, como, onde e quando. Entende? Não é o homem que toma essa decisão. Ele pode até querer, mas não é bem assim. Exato. Então, na verdade, é assim, o homem quer, a mulher decide. E se a gente conseguir fazer as meninas entenderem esse poder que ela tem na mão, né, primeiro prorrogar a primeira relação e segundo exigir o uso do preservativo, você acaba atingindo o menino por tabela. Né? Mas a gente precisa fazer que as meninas percebam que isso está na mão delas. Até porque eu sempre falo nas aberturas, né, quando a menina engravida, é ela que anda com a barriga grande na rua, que vai no posto de saúde, que vai parar de estudar, vai parar a vida para amamentar, para tudo mais, e o piá, por mais que de repente assuma, né, ele continua normal na rua, não precisa dar nenhuma explicação, e para alguns ainda saem contando como se fosse uma grande vantagem, um grande feito. Né?
Então, a gente percebeu, em conversa com os estudantes aqui, conversa com a psicóloga, com o ginecologista, que é especialista em adolescência, que as necessidades são essas. As necessidades que precisam ser abordadas com os jovens são essas, né? Até a questão do câncer de mama, por exemplo, que a faixa de idade que nós trabalhamos não é a faixa de idade que o leque de abrangência é muito grande, né? Vai desde doenças sexualmente transmissíveis até a primeira relação mesmo. Exatamente. Como escolher, se escolher, se está no momento de escolher. Saber o que está fazendo, pelo menos, né? Saber medir as consequências do ato. Porque é tudo muito simples, né? Hoje em dia é tudo muito permissivo, até se tem aí na mídia até um incentivo para isso. Você assiste novela e tudo mais, a coisa mais comum é ter vários parceiros, ter mistura, né, sai com um, sai com outro, garoto de programa, então se vê isso, está tudo muito escancarado. Então é preciso ter uma mediação, porque uma coisa um pouco de bom senso aí. Exatamente, você fazer a criança saber medir o que é certo e o que é errado. Então ela, podendo prorrogar o ato da primeira relação sexual, mais que ela puder, é melhor para ela, porque ela vai se prevenir, vai se preservar e vai entender o que está acontecendo e poder dizer que se isso é bom ou é ruim para ela. Tá ok, Nelson, a gente vai fazer um rápido intervalo. No segundo bloco nós voltamos conversando com o Nelson e também com as meninas. Um instante só. Você assiste ao programa Saiba Mais, que hoje é produzido em edição especial aqui em Ponta Grossa, e o tema é o projeto Menarca. É um projeto realizado por adolescentes voluntárias de 13 a 16 anos, que leva discussões sobre saúde e sexualidade às escolas públicas aqui de Ponta Grossa e cidades da região. Seria isso, exatamente, Nelson? Nós trabalhamos, na verdade... As cidades vizinhas também? Cidades vizinhas, e nós trabalhamos já em 6 cidades aqui da região, né, em escolas públicas também, e agora a gente está estendendo o projeto para Curitiba, nas escolas do SESI e no Colégio Santa Maria. Existe uma negociação para implantar lá a partir desse ano ainda. A partir do segundo semestre a gente já ter uma extensão do projeto Menarca lá. Quais são os números do projeto até hoje? Quantas meninas atendidas, quantas meninas com trabalho voluntário? Bom, nós já tivemos 38 voluntárias que passaram pelo projeto, e algumas ainda estão até hoje, né? Em torno de 3.450 meninas. Por ano isso dá o quê? Dá 1.000, a média é 1.000 por ano. Fizemos uma experiência nessa faixa de 11 a 16 anos. De 11 a 16 anos. Já fizemos uma experiência com meninos também, então atendemos 220 meninos. Aí com voluntários aqui da escola? Com elas mesmo. Ah, com elas? Elas fazendo o trabalho com os meninos. E como é que foi? Eu tenho aqui a Gabriela e a Mariana. O microfone. Gabriela, primeiro, como é que foi esse trabalho com os meninos? Foi esquisito, não foi? Não, a gente estava assim, muito apreensiva, a gente não sabia como é que a gente ia fazer, nem como eles iam reagir. Mas no final foi bastante legal, a gente conseguiu sentar com eles, conversar como amigo mesmo, explicar. E foi mais interessante ainda essa experiência com os meninos, porque a gente pôde trocar experiências. Falar assim, olha, meninos, as meninas pensam assim, quando elas agem de tal forma, a gente está pensando isso. Seria bom que vocês soubessem que nós pensamos assim. Não, mas é legal, porque às vezes, tem aquela coisa da guerra dos sexos, você não consegue entender muito bem um e outro e tal. E eles falaram, não, mas a gente faz isso por causa disso e tal. Foi interessante por causa dessa troca de experiências, por causa dessa troca de informação que teve. Mariana, como é que foi a formação de vocês? Você e a Gabriela estão saindo do projeto, até porque já estão com o prazo de validade vencido, né? Mas estão aí desde o início, estão se despedindo. Como é que foi a formação de vocês? Quando a gente
eu quando eu fiquei sabendo, nossa, vou ver como é que é esse negócio. Fui de brincadeira, acabei me interessando. Então, eles já tinham todo um material, toda uma preparação, eles passaram isso pra gente. A gente tem um ginecologista, que a Unimed empresta pra gente. Quer dizer, todas essas informações que vocês passam nas escolas têm um apoio aqui na escola de vocês? Na escola daí da Unimed também. E as meninas também ajudaram bastante, gente, as que começaram o projeto inteiro, ajudaram um monte, ensinaram até desde como você tinha que falar, deram material pra gente estudar. A gente tá... vira e mexe, está mexendo, está pesquisando, está se interessando em saber o que está mudando, né? Porque todo dia tá diferente. E quando você se apresentou como voluntária, você tinha todas essas informações? Não sabia nada, né? Qual era a tua curiosidade na época? O que você queria saber e não sabia? Eu entrei assim... é um negócio que fica falando sobre a saúde da mulher, sobre sexo, você se interessa, né? Cheguei bem de brincadeira, falei, vamos ver como é que é esse negócio. Cheguei lá, eu adorei, me apaixonei, não é um trabalho muito interessante. A gente vê a necessidade realmente que elas têm de estarem ouvindo aquilo. A gente vê que a gente acaba aprendendo e saindo da nossa realidade e conhecendo uma realidade muito diferente também. Que faz a gente pensar um pouquinho, que a gente vê que no mundinho não é isso, né? Gabriela, quais são as situações mais absurdas que você já passou desde que entrou no projeto? Perguntas absurdas ou não? Acontece bastante, assim. Mas essas coisas são importantes para a gente, porque às vezes a gente acha que a gente ouve os absurdos na televisão e a gente acha que não acontece, que acontece na TV. E às vezes a gente vê que tem coisa acontecendo do nosso lado e a gente não estava enxergando, Por exemplo? Então, por exemplo, já aconteceu uma menina que tinha menstruado, morava com a avó, tinha uma diferença de idade grande, não sabia que a menstruação era uma coisa normal, que acontecia para todos, pensou que estava doente e ia morrer, descobriu que estava menstruado na palestra. E o que você disse? Enfim. Você provavelmente se assustou com essa pergunta. Eu não estava junto nesse dia, mas não foi com você? Não, as meninas explicaram para ela, né, o que estava acontecendo. Depois desses dias eu estive com a Bianca e com a Mariana, só nós três, porque até era um lugar mais pesado, o Nelson preferiu que as mais velhas fossem. É uma casa de meninas que tem aqui em Ponta Grossa, e lá a gente viu meninas de 14 anos que tinham filhos. Então, teve uma de 14 anos que ela tinha tido um filho, a mãe dela expulsou ela de casa e ficou com a criança, ela sentia saudades do filho e não podia vê-lo. Tinha uma outra que morava lá com o filho. Essa gravidez, ou a gravidez dessas meninas aí, aconteceram por pura falta de informação? Com certeza, né? 14 anos. Não tinha a menor ideia do que estavam fazendo? Tinha meninas lá de 14 que já tinham sido casadas, coisas bem fortes, assim. Então, elas chegavam e falavam, meu ex-marido isso, meu ex-marido aquilo, uma coisa comum no vocabulário delas, meu ex-marido e meninas de 14, 15, 16 anos, né? Às vezes tinham casado com 12. E você percebe assim que elas são meninas muito novas, mas meninas tristes. Elas carregam uma tristeza no olhar, uma carência. Assim. E por pura falta de informação. Então, a gente procurava ficar muito perto delas, né? Às vezes elas vêm, elas abraçam a gente, elas beijam. A gente procurava passar segurança, né? Você tem quantos anos? 17. 17. E a Mariana? 18. Você, Mariana, qual foi a informação mais absurda aqui? Ou a pergunta mais absurda aqui? Quer dizer, absurda para quem tem informação como você. Bom, até nesse lugar que a gente foi, eu achei totalmente absurdo, porque chegou uma menina para mim perguntando sobre a anticoncepcional. Porque eu não menstruei ainda, será que eu posso tomar? E não sei o que. Eu falei, não, se quiser tomar por outros motivos, etc. Daí que ela chegou e falou assim, não, porque quando eu tive minha primeira relação, mas o quê? Você nem menstruou ainda? Ela já faz 2 anos que eu tô tendo relação sexual. A menina tinha 11 anos. Então é uma coisa que você não imagina, você não para pensar que isso passa pela cabeça delas. A gente com essa idade queria brincar, entendeu? Eu tava na rua, tava brincando com os piados de boneca, de carrinho. Essa casa que elas foram é uma casa de recuperação de meninas infratoras. É a casa de Marilac, então ela é ligada... Aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. Então, meninas infratoras, meninas dependentes químicas também, né? Então, tem uma realidade, sim, muito diferente do que a gente vê por aí. É uma vida meio cruel, assim, sabe? Então, para elas, as histórias acontecem muito rápido. Então, quando for lá, quando vamos lá, eu levo as mais experientes, porque, né? A barra é um pouco mais pesada. A barra é mais pesada. E é à noite, então não tem como, né, ficar, de repente, levar uma menina de 11 anos. É um contato, assim, que não é tão fácil. É igual quando nós tivemos o primeiro contato com uma pessoa soropositiva. Eu fui buscar para fazer um depoimento na sala de aula aqui, porque ele contraiu HIV pelo uso de drogas. E daí, quando eu estava chegando,
apesar de todo o conhecimento que eu tenho a respeito da AIDS, era a primeira vez que eu ia conversar com uma pessoa soropositiva. E dentro de mim, assim, estava uma batalha, sabe como? Alguma coisa como preconceito, não? Não, não preconceito, medo. Porque eu Que tipo iria... de medo você sentiu, Nelson? Porque, olha, era a primeira vez que eu estava tendo contato com uma pessoa soropositiva. Então, era medo da recepção dessa pessoa em relação a mim, né? Medo de contágio, coisas assim absurdas que vieram à minha cabeça. Mas, enquanto eu estava indo buscar a pessoa, eu fui pensando em todas essas coisas. De uma hora, pô, o que adianta saber tanta coisa se eu estou com todas essas dúvidas, né? E daí, quando chegou lá, foi tudo normal, né? Porque daí deu tempo de eu arrefecer os ânimos, assim, internos, né? Se acalmou? E chegar lá e lembrar de tudo que eu já sabia a respeito da questão da AIDS e poder conversar com a pessoa normalmente. Trouxe ela aqui na escola e foi chocante, assim, ele contar, né? Quando ele falava para as crianças que ele era soropositivo, nossa, era um baque, assim, sabe? As crianças ficavam todas, né? Nossa, é como você fala muito, né? Eu sempre digo, você fala sobre a AIDS, mas você não fala com quem tem AIDS. Que é uma diferença monstruosa. Você falar sobre e você falar com. E daí, eu comentei com ele depois, né, com essa pessoa, porque ele se mostrou assim, bastante aberto, uma pessoa bastante positiva, apesar da situação dele. Eu comentei com ele tudo o que eu senti. Daí ele falou para mim bem assim, imagina a pessoa que não tem o conhecimento. Não tem a informação. Né? Uma pessoa que não sabe. Então, veja, professor, você com tudo que sabe, você teve tempo de reagir, chegar lá e me tratar normalmente como... sabendo das formas de contágio e tudo mais. Agora, imagine uma pessoa que não tem esse conhecimento, a hora que eu falar que eu tenho AIDS, como que vai reagir comigo? Daí ela falou, assim é que nasce o preconceito, por isso é importante você disseminar a informação, você ter muita gente falando sobre o assunto, para que a gente possa, pelo menos, ser tratado como igual. Até para que você, numa situação como essa, por exemplo, possa conversar sobre este assunto sem nenhum preconceito com as meninas. Exatamente. Você admitir que teve essa recaída. Eu tive porque era a primeira vez, né? Primeiro contato com uma pessoa soropositiva que eu ia ter, pelo menos que eu sei, né? Que a pessoa se declarou soropositiva e estava vindo aqui fazer um trabalho voluntário de orientação sobre isso, né? Vocês duas já tiveram esse contato, não? Exatamente, ele foi na nossa sala, inclusive, falar com a gente. O meu maior medo era de a gente, sem querer, ter alguma reação que para ele fosse um preconceito. Porque ele provavelmente é acostumado com muito preconceito, então o que a gente fizesse, para ele fosse de uma má interpretação. Esse era o meu maior medo. Não entender. Assim, Uma vez aconteceu uma situação pessoal minha, nada a ver com o projeto, mas foi muito engraçado. Chegou um rapaz na porta da minha casa, falou que estava fazendo uma pesquisa se eu podia participar. E aí ele começou a fazer todas essas perguntas. Você abraçaria um soropositivo? Você beijaria? Você teria amizade? Você... Ah, sim. Aí, no final, eu estava com o portão aberto. Eu sou um soropositivo, você me dá um abraço? E o que você fez? Dei um abraço nele, numa boa. Mas com algum preconceito, não? Não. Sem nenhum problema? Não, sem nenhum problema. E quando vocês se deparam com situações como a de hoje, por exemplo, de receberem uma pergunta que para vocês ainda não está clara a resposta, o que vocês fazem? A gente primeiro vê se a galera sabe, né? Se ninguém souber, a gente diz que não sabe. Vocês vão sempre com esse realmente. apoio o máximo de meninas possível. Todas têm que estar presentes, né? Às vezes uma e ou vocês outra se concentram não pode. daquela forma como a gente viu no início do programa, todas no mesmo lugar. Ou às vezes espalha, porque às vezes tem alguma dúvida lá no final, a menina tem vergonha, acaba chamando, então... Mas daí a gente diz que não sabe responder, aí a gente conversa com a menina depois, pergunta o nome, e pergunta para o nosso ginecologista mais tarde e manda uma resposta para ela absoluta, né? Com certeza. E assim, na louca, assim, a gente não responde nada, porque a gente não sabe tudo, né? A gente está lá para aprender também. E que tipo, além desse apoio científico que vocês têm, de ginecologista e de médicos e tudo mais, o que mais vocês fazem para se manterem informadas? Leitura, revista, conversa internet, entre vocês? A gente procura muito também, né? A gente entra na internet e começa a procurar. É um assunto que interessa muito a todo mundo. Então, a gente que está lá dentro, muito mais. Então, a gente vê uma revista e diz, se TPM, a gente já compra e já lê. Não sei o que é gravidez na adolescente, a gente compra e vai lendo. Até para a gente estar informado do que elas estão pensando, porque tem muita entrevista nas revistas de adolescentes, contando como é que foi, como que é, então... E agora, também tem uma situação engraçada que é a seguinte.
tudo que chega na escola aqui sobre menstruação, sobre aborto, acho que eu sou o único homem que chega algum fax, e-mail, esse aqui é teu, Nelson. É muito estranho isso, né? Porque esses dias eu estava conversando com a mãe da aluna, chegou lá, a arte de menstruar, né? Daí chegou a secretária, professor de física. Esse aqui é teu. Daí a mãe não sabia do projeto, olhou para mim assim e falou, não, é que nós temos um projeto. Daí chegam esses assuntos assim, eu falo, acho que eu sou o único homem que não é ginecologista, que esses assuntos chegam. Agora, nós temos aqui, as mais velhas aqui estão, né, elas fazem um trabalho brilhante, mas eu tenho uma felicidade muito grande, porque todas essas meninas que estão aqui, mais as outras que não estão no momento, elas têm o perfil certo para desenvolver o trabalho. E qual é o perfil? Primeiro, é ser um adolescente normal. Muito obrigada. Fazer essas brincadeirinhas, esses negócios, né? Porque o trabalho, a grande sacada desse trabalho é de ser formal e informal. Ele é informalmente formal. Então, o primeiro passo é ser um adolescente normal, né? Saber tirar o sarrinho. Como é que você faz essa avaliação quando o voluntário se apresenta? Que critérios você usa? Primeiro eu converso com os professores, né? Que o professor ele tem uma visão, então são as meninas do primeiro ano, da 7ª série, da 6ª série, eu vou conversar com o grupo de professores da 1ª série primeiro. Converso com eles para saber, quando são minhas alunas, né? Porque eu dou aula para o 2º ano, quando são minhas alunas mesmo, aí eu já conheço, né? Já tenho uma ideia de como pode ser, mas o professor me dá um perfil bem fiel, sabe, de como é a menina. Então, às vezes até a nota, às vezes não, eu nunca olho a nota. Tipo, tem que ter nota 8, 9 para fazer parte do projeto. Não. Eu aprendi isso muito tempo atrás num outro projeto que eu fazia, onde eu dei a primeira oportunidade para um menino que tinha problemas na escola de toda a natureza e o Piá se transformou. E eu nem sabia que ele tinha um monte de problema, que eu tinha chegado na escola aquele ano. Eu dei a oportunidade sem querer. Essa aqui era o terror na escola. Né? Teve até uma suspensão de um mês no projeto, mas aí, veja, modificou bastante. Então, na verdade, assim, o primeiro passo é que seja um adolescente normal. Segundo, que tenha desenvoltura. Então, como agora nós tivemos lá o Círculo Paranaense dos 8 Jeitos de Mudar o Mundo, né, dos Objetivos do Milênio, onde foram as meninas lá, onde elas estavam nos grupos com Federação das Indústrias, Associação Comercial, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sebrae, Sesc, só Universidade Tecnológica, Universidade Estadual, todo, né, esse grupo, ONGs ali, aonde elas estavam, elas comandavam o trabalho. Então, tinha aqui a Marina, por exemplo, né, com 11 anos, ela era oradora de um grupo dos Objetivos do Milênio. Maravilha. Né, então, veja, ao passo que tem adultos que não conseguem pegar um microfone para ir falar em público, né? E ela com 11 anos, e aonde tinha as meninas, né? Foi show de bola. Só as meninas do Menarca. Então elas, fala não. Então elas... Só tinha Menarca, né? Onde você olhava era Menarca. E daí eu tenho essa felicidade. E a diversidade também, né? Porque eu tenho aqui loira, morena, alta, baixa, gorda, magra, turca. Então a gente tem, sim, essa diversidade. Então, eu olho muito esse aspecto, né, da desenvoltura e do potencial, que às vezes a menina é retraída, assim, mas ela tem um potencial muito grande. Aos poucos ela vai se soltando. Exatamente. Então nós temos casos ainda, né, das meninas mais novas, que são quietinhas, assim, mas que eu sei. É o caso dela, né? É o caso da Gabi. Você estava me contando que ela chegou aqui travada. Chegou travada. Nós temos agora, né, umas novinhas. Travou durante o projeto. Bem, né? Mas vocês têm que me dar um desconto, que eu entrei numa fase do projeto muito difícil. Eu entrei numa fase em que todas as meninas estavam ali há muito tempo e eu fui a primeira da renovação, sabe como? Que é o que elas estão sofrendo então, agora. Eu sofri um certo... elas estão sofrendo agora, mas eu sofri pior, porque as meninas, toda vez que eu ia falar, elas me olhavam me avaliando. Ai, eu me sentia mal. Aí travava mesmo. Que existe um controle agora, interno de qualidade, Nelson, sabe? que você cria um ambiente o mais descontraído possível, primeiro entre elas, e depois, quando você apresenta o grupo numa sala de aula, como foi, que a gente viu agora no início do programa, você cai fora, você não fica. Até para deixar esse ambiente rolar entre as adolescentes, para não haver a interferência do adulto, é isso? Exato. É que assim, a principal barreira que existe do adulto com o adolescente é a linguagem. Então, nós estávamos conversando lá com meninas de 11, 10, 12 anos de idade. Então, conforme o que você fala, pode parecer abusivo ou ter um sentido duplo, criar uma situação indesejada ali, né, para aquela situação. Então, a saída dos adultos deixa as adolescentes, a criançada lá falando do jeito que bem entendem.
E eu crio esse ambiente assim, descontraído, eu brinco muito com elas, deixo que elas brinquem comigo também, né? Que seria meio esquisito se fosse ao contrário. Justamente porque, como eu falei, eu quero que elas sejam adolescentes normais. Então, não adianta eu chegar carrancudo lá, assim, né? Adolescente, por si só... Um problema de adulto. Como dizia meu avô, né? Onde tem juventude, não tem quietude. Meu avô sempre falava isso. Onde tem juventude, não tem quietude. Então, essa é a tônica. Você deixar que elas, de fato, liberem o talento delas. Acho que o maior mérito que eu tenho nesse projeto é deixar que o talento delas, né? Flua. Eu confio plenamente nelas. Elas me dão, assim, esse retorno, graças a Deus, né, Mariana Fabres? De a gente chegar na sala de aula, eu faço aquela abertura, eu tenho certeza que eu saio da sala e lá dentro as coisas acontecem como tem que acontecer. Existe entre elas mesmo, assim, uma crítica, uma autocrítica muito grande. Elas, quando sai legal o projeto, elas vêm felizes da vida contando. Ligo para contar. É horrível, a gente diz, não deu. Ficou uma porcaria. Porque conforme o público também responde, né? É igual uma peça de teatro, assim, você chega lá, se o público é legal, a peça deslancha. Agora, se chega um público enfesado, né? Uma vez nós fomos fazer a apresentação, tinha umas freiras junto, né? Daí depois as meninas saíram, lembra, Bia? Saíram e falaram, nossa, eu estava com a sensação que eu estava pecando. As freiras... Imagina os falando de camisinha com um monte de freira ali, o que você vai dizer, né? Fora que a igreja católica é contra, né? Exatamente por isso, né? E o mais interessante, sabe, que ao longo desses quase 4 anos, que agora 11 de setembro faz 4 anos, então falta 2 meses, né? Para fazer 4 anos. E ali na conversa com as freiras assistindo, travou, foi complicado. Porque daí como que você vai dizer assim, se for fazer sem a reprodução, você for fazer por teoricamente prazer, as freiras não sabem do que se trata, né? Então eles podiam falar normalmente. Sim, não sabe. Então, daí assim, e nós, graças a Deus, nesses quase 4 anos, nós nunca tivemos problemas, assim, com igreja, com pais, ninguém nunca questionou, pelo fato de olhar e ver essas meninas lá. Entende? Não tem nenhum menino, né? Até o contrário, né? A gente recebe muito elogio, a gente não pode negar isso. Exatamente. E é engraçado porque a gente chega nas escolas, onde quer que seja, e as meninas estão assim, ó. Aí a hora que a gente sai de lá, elas vêm me abraçar, elas vêm beijar. Ai, não sei o quê. Tem colégio, tipo, em época de Páscoa, assim, uma vez fizeram uma cestinha cheia de chocolate pra gente na segunda palestra, porque é 2 vezes que a gente vai, né? Do mesmo grupo. E daí fazem, sabe, dão um presente. Então, é engraçado de ver o carinho que elas, cartinhas, elas fazem. Elas são os amores, assim. No começo elas ficam meio assim, colégio particular, vindo aqui falar com a gente. Vai querer se achar boa, sabe? E não, elas veem que a gente é totalmente como elas e é um carinho gigante, assim. Que a gente vê quer falar mais alguma coisa? Quero falar mais uma coisa. O microfone não devolve mais, né, Gabriela? Não, é porque é assim, vocês estavam falando dessa questão do preconceito e foi um aprendizado pessoal que eu tive com o projeto e todas as entrevistas que a gente dá eu costumo falar isso, que o projeto a gente não ensina, a gente aprende mais do que ensina. E eu aprendi que... Sua vida mudou a partir do projeto? Minha visão da vida, né, digamos assim. Comecei a enxergar o mundo com outros olhos, com certeza. E um dos aprendizados que eu tive com o projeto foi esse, tudo depende da tua atitude. Se você chega lá nariz empinado e fala, eu sou boa, eu vou te ensinar porque você não sabe, você é uma burra, vai existir preconceito. Mas se você chegar com humildade, falar, a gente veio aqui para te ajudar porque a gente quer, e é uma coisa que o professor sempre fala, olha, essas meninas podiam estar assistindo televisão, mas elas vieram aqui porque elas querem ajudar vocês. Então, é essa postura que a gente chega lá que quebra o preconceito. E aí eu sempre coloco para ela o seguinte, primeiro o guarda-pó, né, que é ele tira aquela ideia da roupa, né, do tênis, aquele negócio que já dá uma quebrada. Eu sempre falo para elas... veste roupa de marca e tudo mais. Exatamente. E eu sempre falo para elas o seguinte, que a gente é visitante. A gente está na casa da pessoa. Não são eles que estão na nossa casa. Se a gente está lá, as regras são eles que estabelecem. Então a gente tem que respeitar, né? Peço para não ter barulheira, gritaria, coisa errada, né, criançada? Essas coisas assim, né? Tá ok, Nelson. Nelson e meninas, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Muito. O Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.